Oi, crianças, a paz do Senhor. Aqui é Tia Edilene e nós estamos hoje com mais uma aula da Escola Dominical Jardim de Infância. Você sabe qual que é a lição de hoje, o número da lição de hoje? Hoje nós já estamos na lição de número 4. Se você ainda não assistiu às outras aulas, que nós já começamos a primeira, a segunda e a terceira aula. Está tudo aí no canal da Tia Edilene, você pode estar assistindo aí, tá, crianças? Então vamos aprender as histórias da Bíblia. E hoje nós já estamos na lição de número 4. Vamos aprender o título da lição? Mas antes de tudo, eu quero saber como que vocês estão. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe a vida de cada um. Então vamos aprender o título. Hoje é uma história maravilhosa. Vamos começar aqui com o título da nossa lição. Quero ver você lendo aí junto comigo. Se você não sabe ler, eu vou falar, depois você pode repetir comigo, tá bom? Então vamos lá. Bem forte. Título da nossa lição: O amigo que andou sobre as águas. Vamos falar de novo? Vamos falar de novo o título da lição? Bem forte. Espero que vocês venham aprender, tá? Vamos lá. Título da nossa lição: O amigo que andou sobre as águas. Crianças, hoje a história vai falar do amigo que andou sobre as águas. Que amigo será esse? Imagina, um mar bem grande e conseguir andar por cima das águas. Pode isso? Então nós vamos aprender hoje, tá? Guarda aí, o amigo que andou sobre as águas. Vamos aprender agora o versículo. Espero que vocês venham aprender aí o versículo, tá? Vamos lá, falando comigo. Textual. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, verso 6. Vamos falar de novo? Textual. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, verso 6. O Senhor está com você e você não precisa ter medo. O Senhor, o versículo hoje é maravilhoso, hein? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que lindo, né? Nós não precisamos ter medo, mas às vezes a gente tem medo, não tem? De que você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Tem muita gente que tem medo do escuro, tem medo de trovão, não é? Tem medo de cobra, de besouro, de barata. De que você tem medo? Eu esqueci de perguntar hoje. Você pegou aí seu papel? A sua Bíblia? Você pode pegar uma folha assim, ó. Uma folha, pode ser uma folha branca, se você não tem uma folha assim branca, pode ser uma folha de caderno. Aí você vai pegar essa folha, pode pegar um lápis, uma caneta, e você vai escrever nesse papel aí o que você tem medo. Um exemplo: barata, escuro, besouro, né, Adriele? Que você falou aí. Besouro, o que mais que falou? Cobra. E trovão, que você falou. Trovão, obrigado. Aí você vai escrever aí. Se você não sabe escrever, você faça um desenho, tá? Na folha. Um exemplo, você tem medo de barata, você vai desenhar uma barata. Escuro, você desenha um escuro. Pega um lápis preto e faz escuro. E vai fazendo os desenhinhos. Aí você vai dobrar essa folha, tá? Vai dobrar ela. Agora você vai falar o versículo, tá? Dobra ela.
O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, verso 6. Vai falando o versículo aí até aprender. E depois sabe o que você faz com o que você tem medo? Ó, olha o que você faz, ó. Rasga tudo aí, ó. Você rasgou aí o seu medo. O Senhor está com você e você não tem medo. Você não precisa ter medo. Porque Ele sempre está com você. E vai jogar fora, no lixo, todo aquilo que você tem medo. Tá, crianças? Espero que você tenha aprendido o versículo. E hoje nós vamos falar sobre o amigo que andou sobre as águas. Você quer aprender essa história? Essa história a gente encontra onde? Na Bíblia Sagrada. E essa história está escrita em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, tá, crianças? Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. A minha já tá aqui, ó. Tá marcadinha aqui a minha Bíblia, ó. Em Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 33, tá? Vai estar escrita essa história linda. Então, vamos começar. Crianças, Jesus, ele fazia muitos milagres, não fazia? Você já ouviu contar muitas histórias de Jesus, né? E naquele dia, Jesus tinha acabado de realizar um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você já ouviu essa história, não já? E tinha uma multidão que sempre ficava, a multidão de pessoas, né? Sempre gostava de ver Jesus falando sobre as histórias da Bíblia. Jesus contava muitas histórias que hoje estão escritas aqui na Bíblia. E Jesus falava em parábolas, né? E crianças, eles também iam até Jesus para ser curados, serem libertos, né? E naquele dia, Jesus tinha acabado de realizar esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí ele falou assim com os discípulos para eles irem no barco, que ele iria despedir da multidão e depois ele iria até eles, né? Que naquela época, né, crianças, as pessoas, eles andavam, era de barco, né? Mas era barco, porque não tinha... eles tinham muito que atravessar de um lado para o outro para ir para as cidades viajando de barco. Não tinha carros, né? Não tinha avião, nem moto, nem bicicleta, né? Então, era barcos, né? Barcos, cavalos, camelos, onde as pessoas às vezes viajavam até a pé também. Então, aí os discípulos entrou no barco e foi. E Jesus, depois que despediu da multidão, sabe o que Jesus foi fazer? Você gosta de orar? Jesus, ele gostava muito de orar e falar com o Papai do Céu. Jesus foi até o monte e começou a orar. Jesus estava lá orando. E enquanto isso, os discípulos estavam no barco, né? Esperando Jesus. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto Jesus estava lá orando, lá no monte, aconteceu que começou uma grande tempestade. E a tempestade, crianças, ela balançava o barco de um lado para o outro. Balançava o barco. Vamos mostrar aqui para vocês o nosso barco. Olha o nosso barco aqui, o nosso mar representando, tá? Aí começou uma grande tempestade. E a tempestade começou. Aí balançava um barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. E os discípulos começou a ficar com medo, né? E se desesperar porque aquelas ondas fortes e aquele mar agitado, sabe o que poderia acontecer? O barco afundar. E acontecer deles morrerem afogados, né? Porque as ondas eram muito grandes, olha, balançava de um lado para o outro e eles começaram a ficar com medo. E Jesus estava lá do outro lado orando, né? Aí Jesus sabia o que estava acontecendo. Aí Jesus resolveu ir de encontro com eles. Mas será que Jesus ia? Ia como? Porque Jesus não tinha barco ali com ele, tinha? Não, porque os discípulos estavam esperando Jesus no barco. Mas as ondas levou o barco para longe, né? Porque estava muito forte, eles estavam com medo e o barco estava quase quebrando e afundando com eles dentro. Aí Jesus fez o quê? Eu vou de encontro até eles.
Sabe como que Jesus foi até eles, crianças? Olha aqui. Jesus estava fazendo o quê? Andando sobre as águas. Crianças, ele começou a andar sobre as águas. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos que estavam lá no barco, sabe o que eles pensaram que era? Sabe o que eles pensaram que era? Uma pessoa, eles viram de longe um vulto andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Um fantasma. Crianças, eles ficaram com medo e começaram a gritar de medo. Jesus falou assim: não temas, porque sou eu, sou Jesus. Ele gritou. Era Jesus, crianças. Aí, crianças, olha aqui a carinha de medo. Assim eles ficaram, tá? Com medo. E começaram a ficar, já estavam assustados, né? Porque as ondas estavam balançando para lá e para cá. E eles acabaram de pedir ao Papai do Céu ajuda, né? Que eles poderiam ter orado e pedido a Deus ajuda. Mas no momento da dificuldade, eles nem lembraram, né? Mas, crianças, Jesus estava indo de encontro com eles, andando sobre as águas. E eles ficaram com medo. Aí, quando ele falou que era Jesus, crianças, que estava indo lá sobre as águas, Pedro logo falou: se és tu mesmo, mestre, mande que eu vá até você. Aí Jesus: vem, Pedro, pode vir. Quem foi? Os discípulos estavam no barco. E quem foi o amigo que pediu para andar sobre o mar? Foi quem? Pedro, tá? Lembra do nome do discípulo aí? Pedro. Aí o amigo aqui da nossa história, que é Pedro, pediu Jesus para ir de encontro até Jesus. Aí Jesus falou: pode vir. Aí ele começou a ir. Pedro começou a ir. Crianças, ele começou a andar sobre as águas. Pedro também. Olha que maravilha, ele estava confiando. Mas na hora que começou a bater o vento forte no rosto de Pedro, que ele sentiu, sabe o que começou a acontecer? Pedro começou a afundar. Socorro, Jesus, socorro, Jesus, socorro, Jesus. Jesus, mais que depressa, deu a mão para Pedro, segurou na mão dele e levou ele até em segurança para Para onde? O barco. E os dois entraram no barco, Jesus com Pedro. Eles dois agora estavam no barco. E Pedro agora estava salvo porque Jesus fez o quê? E logo que eles entraram no barco, o que aconteceu, crianças? A tempestade se acalmou. E Pedro, naquela hora, viu que a melhor coisa era confiar em Jesus. No momento em que Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele desviou o olhar ali de Jesus, quando ele olhou para o lado, ou quando ele começou a sentir o vento, que ele esqueceu de Jesus, sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar. Assim, crianças, somos conosco. Nós que aceitamos Jesus, que confiamos em Jesus, e temos ele no nosso coração, nós devemos confiar nele. Enquanto nós estamos confiando nele, nós cremos que tudo vai bem. Mas se você desviar o seu olhar de Jesus, deixar de fazer a vontade de Deus e ficar aí, só fazendo coisa errada, vai acontecer o quê? Você pode afundar aí nessas coisas ruins. Pode acontecer de nada dar certo para você. Mas eu quero te dizer uma coisa. O único caminho que nós devemos seguir é o caminho de Jesus. Jesus é a única solução para as nossas vidas, tá? Então, naquele dia, Pedro percebeu que ele deveria sempre confiar no Papai do Céu, no Jesus ali, porque ele é a solução dos nossos problemas. Ele segurou na mão de Pedro. Ele levou Pedro em segurança para o barco. E é assim com você. O Papai do Céu, ele quer você seguro. Ele quer você em segurança. Então, ele estende as mãos para você. Mas para isso, você tem que querer. Nós temos que querer.
se você abre o seu coração, Jesus faz morada no seu coração. E Ele fazendo a vontade na sua vida, nós cremos na vitória certa. Às vezes nós passamos por dificuldade, ficamos doentes. Não é quer dizer que nós aceitamos Jesus e que temos Jesus, que tudo vai ser flores, que tudo vai ser bom, não. Mas Jesus, Ele prometeu estar sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Basta termos fé e confiar em Deus, tá, crianças? E eu deixo para vocês estarem lendo em Salmos 46, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele que nos protege, Ele que nos fortalece. Para Deus, crianças, na Bíblia vai dizer assim que para Deus nada é impossível. Então basta crermos, termos fé e acreditar nele. Assim aconteceu com Pedro. Ele teve fé, olhou para Jesus e começou a ir até Jesus. Mas no momento que ele desviou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Mas Jesus resgatou ele e falou com ele assim, porque ele estava tendo pouca fé, que se ele tivesse continuado tendo fé, ele não teria afundado, tá? E essa história é muito linda, espero que vocês tenham aprendido essa história. Quem foi o amigo de Jesus aí que andou sobre as águas? Foi o nosso amigo Pedro, tá? E Jesus ali, no momento que ele entrou ali no barco, o que aconteceu? A tempestade continuou? Não, a tempestade ela se acalmou. Com Jesus no nosso barco, na nossa vida, tudo vai bem. Basta termos fé e acreditar em Deus, tá, crianças? E eu espero que vocês aprenderam aí. Eu gostei muito da história de hoje, tá? E espero que vocês aí gravou aí aonde que tá escrito a história, o nosso versículo, tá? Nós não precisamos ter medo. Às vezes você tem medo aí quando a energia vai embora, né? Que tudo fica escuro, né? Que dá aqueles trovões e relâmpagos. Não precisa você ter medo, porque tudo vai passar. Aí é só você orar assim, ó, pedindo ao Papai do Céu para tirar todo o medo, que Ele sempre vai estar com você. As pessoas não podem te abandonar, não pode ter ninguém aí que você esteja vendo do seu lado, mas creia que Deus está sempre do seu lado, te protegendo e te guardando, tá? Agora é um momento muito especial. Nós vamos estar fazendo uma oração e eu espero que você ore junto comigo aí. E a partir agora, nesse momento, nessa oração, você pode estar orando comigo aí, pedindo a Deus para tirar todo o seu medo, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Como que a gente ora? De olhinhos fechados. Então feche o seu olho aí junto comigo e vamos orar. Papai do céu, te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua presença. Hoje aprendemos, meu Deus, que o Senhor está sempre conosco, que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor vai nos guardar e proteger. Então tira, Deus, todo o medo dessa criança aí que está nos ouvindo neste momento. Seja medo, meu Pai, do escuro ou de algum bichinho, que o Senhor possa guardar essa criança aí, Papai do céu. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo o mal, meu Deus. Vai abençoando também os familiares, a mãe, o pai, avós, tios, meu Pai amado, protegendo e guardando com as tuas mãos santas, entrando nesse lar, meu Pai amado. Vai guardando, Jesus. Só o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, crianças? E aí, você gostou da história de hoje? Porque eu amei essa história, tá? Eu também. Que Deus venha abençoar a sua vida e que até próxima semana estaremos de novo aí contando mais uma história, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus.